Meu nome é Ricardo Lima. Tenho 62 anos. Sou contador aposentado e moro aqui em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. O que vou contar hoje mudou completamente o rumo da minha vida. Era uma terça-feira comum quando meu filho Gabriel me ligou chorando desesperadamente. Pai, acabei de ver a mamãe entrando no motel Estrela Dourada com o seu melhor amigo. Por 40 anos de casamento, sempre confiei cegamente na minha Helena. Nunca imaginei que descobriria uma traição aos 62 anos de idade. Mas o que descobri depois foi muito pior do que uma simples traição. Era uma conspiração que vinha sendo tramada há anos, bem debaixo do meu nariz. A partir daquele telefonema, comecei uma investigação que revelou segredos que destruiriam qualquer homem. Mas eu não sou qualquer homem. Esta é a história de como um homem de 62 anos descobriu a verdade e aplicou uma vingança tão precisa que até hoje as pessoas comentam aqui em Ribeirão Preto. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? O relógio marcava 2h15 da tarde quando o telefone tocou. Eu estava na varanda da minha casa, uma residência simples, mas aconchegante no bairro Jardim Paulista, tomando meu café coado na hora e lendo o jornal. 40 anos de rotina tinham me ensinado a valorizar esses momentos de tranquilidade depois do almoço. Alô, pai? A voz do Gabriel estava embargada, trêmula. Aos 35 anos, meu filho mais velho nunca tinha me ligado chorando desde adolescente. Alguma coisa estava muito errada. Gabriel, o que aconteceu, meu filho? Você está bem? Pai, Ele engasgou, claramente lutando contra as lágrimas. Pai, eu preciso te contar uma coisa. Não sei como falar isso. Meu coração disparou. Pensei imediatamente em acidente, doença, alguma tragédia com os netos. Fala logo, Gabriel, o que foi? Pai, acabei de ver a mamãe entrando no motel Estrela Dourada na Avenida Presidente Vargas com o tio Marcos. As palavras saíram de uma vez, como se ele precisasse vomitar aquela verdade dolorosa. O mundo parou. O jornal escorregou das minhas mãos e caiu no chão da varanda. Marcos Pereira. Meu melhor amigo há mais de 30 anos. O homem que foi padrinho do meu casamento, padrinho do Gabriel, que jantava conosco todo domingo, que passava o Natal e Ano Novo com nossa família. Gabriel, você tem certeza? Minha voz saiu rouca, quase inaudível. Certeza absoluta, pai. Eu estava voltando da reunião na construtora quando vi o carro da mamãe. Segui de longe achando estranho ela estar naquela região. Vi quando ela estacionou e desceu. 2 minutos depois chegou o tio Marcos no carro dele. Eles se cumprimentaram rapidamente e entraram juntos no motel. Senti como se tivessem arrancado o chão debaixo dos meus pés. Helena, minha Helena. 60 anos de idade, 40 de casamento, mãe dos meus 2 filhos, avó dos meus 4 netos. A mulher que eu amava desde os 20 anos, que conheci numa festa junina aqui em Ribeirão Preto, que construiu comigo tudo o que tínhamos. Pai, você está aí? A voz do Gabriel me trouxe de volta à realidade. Estou, filho. Estou tentando processar isso. Respirei fundo, tentando organizar os pensamentos. Que horas foram? Agora há pouco. São 2h10 da tarde. Eu fiquei parado ali por uns 15 minutos tentando entender. Pensei em entrar lá, fazer um escândalo, mas aí lembrei de você. Achei melhor te avisar primeiro. 40 anos de casamento. Eu conhecia cada gesto da Helena, cada expressão, cada maneirismo. Nos últimos meses, ela andava diferente. Mais arrumada, mais preocupada com a aparência. Dizia que eram os cursos de artesanato que estava fazendo no centro da cidade. Quarta e sexta-feira, religiosamente. Gabriel, onde você está agora? Ainda aqui perto do motel, pai. Não sei o que fazer. Sai daí, meu filho. Não quero que você se envolva nisso agora. Vai para casa, fica com a Patrícia e as crianças. Deixa que eu resolvo. Pai, eu sinto muito. Eu não queria ter visto isso. Não queria ter que te contar. Você fez certo, Gabriel. Eu precisava saber. Minha voz estava mais firme agora. O choque inicial estava dando lugar a uma sensação estranha. Uma mistura de raiva, tristeza
E, surpreendentemente, uma sede de saber a verdade completa. Agora vai para casa. Não fala nada disso com ninguém ainda, nem com seu irmão. Deixa comigo. Desliguei o telefone e fiquei ali sentado, olhando para o quintal que Helena cuidava com tanto carinho. As roseiras que ela plantou, a horta de temperos, o pé de jabuticaba onde os netos brincavam nos finais de semana. Tudo parecia falso agora. Uma mentira bonita construída sobre uma base podre. Marcos Pereira. Como pôde? O homem que chorou no meu ombro quando perdeu a esposa para o câncer há 5 anos. Que eu consolei, levei para beber, ajudei a superar a viuvez. O homem que disse que nossa família era a família dele também. Levantei da cadeira e comecei a caminhar pela casa. Cada canto trazia uma lembrança, e agora todas elas estavam contaminadas pela suspeita. Na sala, o sofá onde Marcos se sentava todos os domingos para assistir futebol. Na cozinha, a mesa onde ele ajudava a Helena a preparar o almoço enquanto eu ficava na churrasqueira. Marcos sempre elogiava demais a comida da Helena. Ricardo, você tem sorte demais. Mulher que cozinha assim é tesouro. E ela sempre sorria, meio sem graça, dizendo que ele exagerava. Agora eu me perguntava, eram apenas elogios inocentes ou havia algo mais por trás daqueles olhares? Fui até o quarto e abri o guarda-roupa da Helena. Lá estava a roupa íntima nova que ela tinha comprado mês passado. Na época, achei estranho ela gastando dinheiro com lingerie fina aos 60 anos. Mas ela disse que toda mulher merecia se sentir bonita. Ingênuo de mim, pensei que era para mim. O celular tocou novamente. Era Marcos. Ricardo, tudo bem, meu amigo? Pensei em passar aí mais tarde. Que tal uma cervejinha? A cara de pau do homem me deixou sem palavras por alguns segundos. Ali estava ele, provavelmente acabando de sair do motel com minha esposa, me ligando como se nada tivesse acontecido. Marcos, hoje não vai dar. Estou meio indisposto. Problema de saúde? Quer que eu leve você no médico? A preocupação na voz dele parecia genuína. Ou ele era um grande ator, ou realmente se importava comigo. Isso tornava tudo ainda mais doloroso. Não, é só cansaço. Talvez amanhã. Tá bom, amigo. Qualquer coisa, liga para mim. Você sabe que pode contar comigo sempre, né? Sempre. A palavra ecoou na minha cabeça depois que desliguei. Sempre, exceto quando se tratava da minha esposa. Às 3 da tarde, Helena chegou em casa. Ouvi o carro na garagem e forcei-me a agir normalmente. Ela entrou pela cozinha como sempre fazia, carregando uma sacola. Oi, amor, como foi seu dia? Ela me deu um beijo no rosto. O mesmo beijo de sempre. Mas agora eu prestava atenção em detalhes que antes passavam despercebidos. Ela estava mais corada que o normal. O cabelo meio desarrumado apesar de ter saído arrumada de manhã. Tranquilo. E o seu artesanato? Ah, foi ótimo. A professora ensinou uma técnica nova de macramê. Olha o que comprei na loja do centro. Ela mostrou alguns rolos de barbante colorido. Artesanato, macramê. As mentiras saíam da boca dela com uma naturalidade que me assustava. Quantas vezes ela tinha mentido para mim nos últimos meses? Quantos encontros como aquele já tinham acontecido? Helena, posso te fazer uma pergunta? Claro, amor. O que foi? Você está feliz comigo? Com nosso casamento? Ela me olhou surpresa. Depois veio até onde eu estava e segurou minha mão. Ricardo, que pergunta é essa? Claro que estou feliz. Por que você pergunta isso? Só curiosidade. 40 anos de casamento, né? Às vezes a gente se acomoda, não demonstra mais os sentimentos como antes. Bobagem, Ricardo. Eu te amo do mesmo jeito que te amei no primeiro dia. Você é o homem da minha vida. As palavras dela eram como facadas. Se ela me amava tanto assim, por que estava me traindo? Por que estava destruindo nossa família? Naquela noite, enquanto Helena dormia ao meu lado, fiquei acordado planejando. Não ia fazer escândalo. Não ia confrontá-la sem ter todas as provas. 40 anos de contador me ensinaram que informação é poder, e eu precisava de mais informações antes de agir. Na manhã seguinte, Helena anunciou que sairia para fazer compras no centro. Era quinta-feira, não dia de artesanato, mas eu não questionei.
Apenas observei. Depois que ela saiu, liguei para meu sobrinho Júlio, filho da minha irmã, que trabalhava como investigador particular aqui em Ribeirão Preto. Júlio tinha 32 anos, era discreto e confiável. Tio Ricardo, que surpresa, tudo bem? Júlio, preciso conversar com você. É um assunto particular e confidencial. Claro, tio, pode falar. Pessoalmente. Você pode vir aqui em casa hoje à tarde? Posso sim. Que horas? 3 horas. A Helena vai estar fora. Percebi o tom sério da nossa conversa, e Júlio não fez mais perguntas. Às 3 em ponto, ele estava na minha porta. Um rapaz alto, magro, sempre bem vestido. Nos sentamos na varanda. Júlio, vou ser direto. Preciso que você investigue minha esposa. Ele arregalou os olhos. Tio Ricardo, o senhor tem certeza? Isso é algo muito delicado. Tenho certeza. Suspeito que ela está tendo um caso extraconjugal. Contei sobre o telefonema do Gabriel, sobre Marcos, sobre as mudanças no comportamento da Helena. Júlio me ouviu em silêncio, tomando notas num caderninho. Tio, esse tipo de investigação pode ser muito dolorosa. Às vezes é melhor conversar diretamente. Não, Júlio. 40 anos de casamento não vão acabar baseados numa suspeita. Preciso de provas concretas. Preciso saber a extensão real do que está acontecendo. Está bem, vou precisar de algumas informações. Rotina dela, lugares que frequenta, horários. E também vou precisar fotografar os documentos do carro dela para rastreamento, se necessário. Passamos 1 hora organizando todos os detalhes. Júlio seria discreto, profissional. Me daria um relatório completo em 1 semana. Uma coisa, tio. O senhor está preparado para o que pode descobrir? Não sei, Júlio. Mas preciso saber a verdade. Nos dias seguintes, comecei a prestar atenção em cada detalhe do comportamento da Helena. Era como se tivesse descoberto um lado dela que nunca tinha notado antes. Ela mentia com uma facilidade impressionante. Sexta-feira, dia de artesanato. Ela saiu às 9 da manhã, dizendo que voltaria às 4 da tarde. Às 11 passei de propósito em frente ao local onde ela dizia fazer o curso. Não havia nenhum curso de artesanato funcionando ali. Era um consultório odontológico. Voltei para casa com o coração acelerado. Se ela estava mentindo sobre o curso, provavelmente estava mentindo sobre tudo. Quantos encontros com Marcos já tinham acontecido naquele horário? Quantas vezes eu fiquei em casa como um idiota enquanto minha esposa estava com meu melhor amigo? À tarde, quando Helena chegou, ela estava radiante. Cabelos arrumados, maquiagem retocada, um brilho nos olhos que eu não via há anos. Como foi o curso, amor? Maravilhoso! Hoje aprendemos a fazer tapetes de crochê. Olha só! Ela mostrou um pedaço de tecido que claramente tinha comprado pronto em alguma loja. A mentira era tão descarada que quase ri. Mas o que mais me impressionava era a naturalidade dela. 40 anos casada comigo e eu nunca tinha percebido que ela era uma mentirosa tão habilidosa. Helena, você parece diferente. Mais bonita, mais animada. Será? Acho que são os exercícios que estou fazendo. Me sinto mais disposta. Exercícios. Mais uma mentira. A única atividade física que Helena fazia era cuidar da casa e do jardim. Domingo chegou, e com ele, a tradicional visita do Marcos. Ele apareceu às 11 da manhã, trazendo pães frescos da padaria, como sempre fazia. Cumprimentou Helena com um beijo no rosto, me cumprimentou com um abraço apertado. E aí, meu amigo? Melhor do que na quinta. Bem melhor, Marcos. Obrigado por perguntar. Passamos o dia juntos como de costume. Almoçamos, assistimos futebol, conversamos sobre política e os problemas do país. Helena estava especialmente carinhosa com ele, servindo-lhe os melhores pedaços da carne, perguntando se ele queria mais cerveja, rindo das piadas dele mais do que o normal. Na terça-feira seguinte, Júlio me ligou. Tio Ricardo, preciso falar com o senhor. Tenho o relatório. Já foi rápido. É que algumas coisas ficaram evidentes logo nos primeiros dias. Posso ir aí? A Helena saiu para o mercado. Vem agora. 20 minutos depois, Júlio estava na minha sala com uma pasta marrom nas mãos. Seu rosto estava sério, preocupado. Tio, antes de mostrar isso,
Quero que o senhor saiba que sinto muito. Muito mesmo. Ele abriu a pasta e colocou sobre a mesa uma série de fotografias. A primeira mostrava a Helena entrando no motel Estrela Dourada. A segunda mostrava Marcos chegando 5 minutos depois. A terceira mostrava os dois saindo juntos, 2 horas mais tarde. Isso foi sexta-feira passada. Mas tem mais. Outras fotos mostravam encontros em restaurantes discretos, caminhadas em parques afastados, abraços e beijos em estacionamentos vazios. Todas datadas e com horários precisos. Quantas vezes eles se encontraram? Na semana que investiguei, 3 vezes. Sempre nos mesmos dias que ela dizia ter artesanato ou outras atividades. Tio, pelo padrão, isso não é algo recente. Eles têm uma rotina estabelecida. Minha mão tremia enquanto folheava as fotografias. Helena, minha esposa de 40 anos, comportando-se como uma adolescente apaixonada. Marcos, meu melhor amigo, olhando para ela como eu não o via olhar há décadas. Tem mais uma coisa, tio. Júlio hesitou antes de continuar. Conversei discretamente com alguns comerciantes da região do motel. Eles se conhecem lá. São clientes regulares há pelo menos 1 ano. 1 ano. 1 ano inteiro de traição, de mentiras, de humilhação. Senti uma raiva subir pelo peito. Uma vontade de quebrar tudo, de gritar, de fazer um escândalo, que toda Ribeirão Preto ficaria sabendo. Mas me controlei. Contador por 40 anos me ensinou paciência, planejamento, estratégia. Não ia agir por impulso. Júlio, preciso que você continue investigando. Mas agora quero que você foque no Marcos também. Situação financeira, bens, dívidas. Quero saber tudo sobre ele. Tio, o senhor está pensando em quê? Ainda não sei. Mas quero ter todas as informações possíveis antes de decidir meus próximos passos. Durante a semana seguinte, enquanto Júlio investigava Marcos, eu comecei minha própria investigação em casa. Vasculhei os pertences da Helena quando ela não estava, procurei pelo celular dela, analisei extratos bancários. Foi no celular que encontrei a primeira pista real. Helena não era tecnológica, mas tinha WhatsApp, e lá estavam as conversas com Marcos. Dezenas delas, todas apagadas do histórico principal, mas recuperáveis nas configurações avançadas. As mensagens eram nauseantes. Declarações de amor, combinações de encontros, críticas a mim. Não aguento mais fingir que amo o Ricardo, dizia uma mensagem de Helena. Ele é um homem bom, mas morto por dentro. Com você me sinto viva novamente. A resposta de Marcos era ainda pior. Logo estaremos livres, meu amor. Assim que conseguirmos o dinheiro, podemos começar nossa nova vida juntos. Dinheiro. Que dinheiro? Continuei lendo e descobri que eles estavam planejando não apenas fugir juntos, mas me deixar sem nada. Helena tinha acesso às nossas contas conjuntas, aos investimentos, à documentação da casa. Marcos conhecia todos os nossos bens porque, como melhor amigo, eu havia compartilhado com ele nossos planos financeiros várias vezes. Na próxima semana vou conseguir as informações da conta poupança que ele não me mostrou, dizia uma mensagem recente de Helena. Tenho certeza de que ele está escondendo dinheiro. Conta poupança que eu estava escondendo. Era minha reserva de emergência. 200 mil reais que juntei em 40 anos de trabalho, guardados numa agência diferente exatamente para ter um dinheiro que ninguém soubesse. Nem mesmo Helena. O plano deles era diabólico e bem elaborado. Pelas mensagens, descobri que eles pretendiam esvaziar todas as nossas contas, vender meus investimentos e desaparecer. Helena pediria divórcio alegando incompatibilidade. Ficaria com metade dos bens por direito. Mas, na verdade, levaria muito mais, porque conseguiria acesso ao dinheiro que eu pensava estar escondido. Marcos, por sua vez, venderia a casa dele e juntaria o dinheiro com o que roubassem de mim. O destino seria Florianópolis, onde ele tinha um primo que poderia ajudá-los a recomeçar. Em 2 meses estaremos livres, dizia a última mensagem de Marcos. 40 anos aguentando a amizade falsa com aquele homem chato valeram a pena. Agora vamos ser ricos e felizes. Amizade falsa. 40 anos de amizade falsa. O homem que eu considerei irmão,
que ajudei em todos os momentos difíceis, que estava na minha mesa todo domingo, nunca sentiu nada verdadeiro por mim. Era tudo uma grande encenação. Júlio voltou no dia seguinte com o relatório sobre Marcos. A situação dele era pior do que imaginei. Estava cheio de dívidas, devia dinheiro para agiotas, tinha perdido muito dinheiro em apostas online, estava desesperado financeiramente. Tio, o Marcos deve mais de 100 mil reais, está sendo ameaçado, precisa de dinheiro urgentemente ou pode até correr risco de vida. Agora tudo fazia sentido. Marcos não estava apaixonado pela Helena. Estava usando ela para ter acesso ao nosso dinheiro e resolver seus problemas financeiros. E Helena, coitada, pensava que estava vivendo um grande amor quando, na verdade, era apenas uma ferramenta na mão de um homem desesperado. Isso não diminuía a traição dela, mas explicava muita coisa. Marcos sempre foi charmoso, convincente. 5 anos viúvo, sozinho, com problemas financeiros que escondia de todos. Helena, aos 60 anos, se sentindo menos atraente, menos desejada, foi presa fácil para as manipulações dele. Mas isso não significava que eu ia perdoar ou deixar barato. Pelo contrário, agora que sabia de tudo, podia planejar minha revanche com calma e precisão. Passei o final de semana inteiro elaborando o meu plano. Não queria apenas me vingar da traição. Queria que eles pagassem pela conspiração, pela tentativa de me deixar sem nada depois de 40 anos de trabalho honesto. Na segunda-feira, procurei meu advogado, Dr. Silvério, um homem de 65 anos que cuidava dos meus assuntos há mais de 15 anos. Ricardo, sinto muito por essa situação. Deve estar sendo muito difícil. Está, doutor. Mas agora preciso proteger meus bens e planejar meus próximos passos. Passamos 3 horas organizando tudo. Transferi todo o dinheiro das contas conjuntas para contas individuais. Retirei Helena como procuradora dos meus investimentos. Mudei todas as senhas bancárias. Em questão de horas, ela perdeu acesso a qualquer valor significativo. Depois fui ao cartório e registrei nossa separação de bens. Como tínhamos casado em regime de comunhão parcial, ela teria direito a metade do que adquirimos durante o casamento, mas nada do que era meu antes ou dos investimentos que fiz individualmente. O passo seguinte foi preparar as evidências. Júlio me entregou todas as fotos, relatórios e gravações que tinha feito. Organizei tudo em pastas separadas: traição, conspiração financeira e conversas do WhatsApp. Mas o mais importante, descobri que Marcos não sabia que eu sabia. Pelas mensagens, ele continuava confiante de que estava enganando o amigo idiota, como se referia a mim nas conversas com Helena. Era hora de usar isso a meu favor. Quarta-feira à noite, liguei para Marcos. Marcos, meu amigo, preciso conversar com você sobre uma coisa importante. Claro, Ricardo, o que foi? É melhor pessoalmente. Você pode vir aqui amanhã à tarde? A Helena vai estar fora. Posso sim. Aconteceu alguma coisa? Na verdade, aconteceu algo bom. Lembra daquela oportunidade de investimento que você mencionou mês passado? Acho que chegou a hora de apostar alto. Do outro lado da linha, percebi o interesse imediato de Marcos. Um homem desesperado por dinheiro ouvindo falar de investimento era como um sedento vendo água. Que bom, Ricardo, eu sabia que você ia se interessar. Quanto você está pensando em investir? Vamos conversar amanhã, mas estou pensando em algo grande. Talvez até mesmo mexer naquela reserva que tenho guardada. Marcos ficou em silêncio por um momento. Ele sabia da minha reserva porque Helena tinha comentado nas mensagens sobre a conta secreta que eu mantinha. Ricardo, você confia tanto assim em mim? Marcos, você é meu melhor amigo há 30 anos. Se não posso confiar em você, não posso confiar em ninguém. A ironia das minhas palavras deve ter passado despercebida para ele, porque respondeu animado. É isso aí, amigo. Amanhã conversamos direitinho. Você não vai se arrepender. Não, Marcos. Você é que não vai se arrepender. Ou melhor, vai se arrepender pelo resto da vida. Quinta-feira, Helena saiu para suas mentirosas atividades de artesanato. Às 14h, Marcos chegou. Estava mais arrumado que o normal. Ansioso, com aquele brilho nos olhos de quem vê dinheiro fácil.
Sentamos na varanda com 2 cervejas geladas. Marcos parecia relaxado, confiante. Ainda não imaginava que eu sabia de tudo. Então, Ricardo, me fala dessa ideia de investimento grande. Antes disso, Marcos, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro, amigo, pode falar qualquer coisa. Como você tem passado esses 5 anos desde que a Marisa morreu? Sozinho, sem família próxima? Deve ser difícil. O rosto dele ficou sério por um momento. É difícil sim, Ricardo. Às vezes me sinto muito solitário. A casa vazia, ninguém para conversar no final do dia. Você nunca pensou em procurar outra companhia? Uma mulher? Ah, às vezes penso. Mas sabe como é, Ricardo? Na nossa idade não é fácil encontrar alguém compatível. As mulheres da nossa geração já estão casadas há décadas ou são viúvas com filhos complicados. Entendo. Fiz uma pausa, como se estivesse pensando. Sabe, Marcos, às vezes tenho medo de que a Helena se canse de mim. 40 anos de casamento, a rotina, a idade chegando. Que bobagem, Ricardo. A Helena te ama. Qualquer um pode ver isso. A cara de pau dele me impressionava. Ali estava ele, traindo nossa amizade há mais de um ano, falando sobre o amor da minha esposa por mim. Você acha? Às vezes tenho a impressão de que ela está diferente. Mais distante, mais... não sei. Como se estivesse pensando em outras coisas. Marcos ficou visivelmente desconfortável. Mexeu na cadeira, tomou um gole grande de cerveja. Ricardo, o que você quer dizer com isso? Nada específico. É só uma sensação. Você que nos visita sempre, nunca notou nada diferente nela? Era minha chance de ver se ele confessaria ou continuaria mentindo. A resposta dele me daria a medida exata da sua desonestidade. Ricardo, você está sendo paranoico. A Helena é uma mulher íntegra, dedicada à família. Se ela está diferente, deve ser por causa da idade, menopausa, essas coisas de mulher. Paranoico. Helena íntegra. Eu quase ri da cara de pau dele. Você tem razão, Marcos. Às vezes a gente fica imaginando coisa. Enfim, vamos ao que interessa. Esse investimento... Ah, sim. Olha, Ricardo, é uma oportunidade única. Um amigo meu de São Paulo está montando um negócio de importação. Precisam de investidores. O retorno é garantido em 6 meses. Por 20 minutos, ele me apresentou um plano de investimento que era claramente uma fraude. Importação de produtos da China, lucro garantido de 50% em 6 meses. Necessidade de agilidade porque as vagas eram limitadas. Quanto você precisa de mim, Marcos? Olha, Ricardo, quanto mais você colocar, maior será seu lucro. Se você conseguir investir uns 200 mil reais. Exatamente o valor da minha conta reserva que Helena havia descoberto e comentado com ele nas mensagens. 200 mil é muito dinheiro, Marcos. É muito, mas pensa no retorno. Em 6 meses você teria 300 mil. 100 mil reais de lucro limpo. E se der errado? Não vai dar, Ricardo. Meu amigo é muito confiável. E além do mais, eu vou investir também. Colocaria tudo o que tenho se fosse preciso. Tudo o que tinha para conseguir sair dessa situação financeira complicada que estou passando. Situação financeira complicada. Agora ele estava dando pistas do verdadeiro motivo por trás de toda essa farsa. Marcos, você está com problemas financeiros? Ele hesitou, depois suspirou. Para ser sincero, estou sim. Fiz alguns investimentos errados. Apostei em algumas coisas. A situação está apertada. Por que nunca me contou? Somos amigos há 30 anos, eu poderia ter te ajudado. Orgulho, Ricardo, você sabe como é. Homem não gosta de admitir que está quebrado. Ali estava a primeira verdade que ele me contava em meses. Mas era apenas meia verdade. Ele não estava apenas quebrado, estava desesperado e usando minha esposa para resolver seus problemas. Quanto você precisa, Marcos? Como assim? Para resolver seus problemas. Quanto você deve? Os olhos dele brilharam. Ele pensou que eu estava oferecendo ajuda direta, sem a farsa do investimento. Olha, Ricardo, se você pudesse me emprestar uns 80 mil reais, eu conseguiria quitar as dívidas mais urgentes. 80 mil reais?
Fingi espanto. É muito dinheiro, Marcos. Eu sei, amigo. Mas eu pagaria com juros tudo certinho, em 1 ano no máximo. 1 ano. Pela conversa dele com Helena, eles estariam em Florianópolis dentro de 2 meses, gastando meu dinheiro e vivendo sua nova vida. Deixa eu pensar sobre isso, Marcos. 80 mil reais é uma quantia significativa. Claro, Ricardo, não precisa me responder agora. Na verdade, que tal fazermos o seguinte? Você me dá uns dias para organizar o dinheiro, e no domingo, quando você vier almoçar, a gente acerta tudo. Pode ser? Pode sim. Ricardo, você não sabe o alívio que isso vai ser para mim. Depois que Marcos saiu, liguei para Júlio. Júlio, preciso de mais uma coisa. Domingo vai ter um teatro aqui em casa. Preciso que você grave tudo. Que tipo de teatro, tio? O tipo que vai acabar com 2 pessoas de uma vez só. Passei o resto da semana aprimorando meu plano. Era arriscado, mas se desse certo seria perfeito. Helena e Marcos não teriam como se recuperar do que estava por vir. Sexta-feira, como sempre, Helena saiu para seu falso artesanato. Desta vez, eu estava preparado. Júlio a seguiu e confirmou. Mais um encontro no motel com Marcos. Mais fotos para meu arquivo. Quando ela voltou para casa, eu estava na cozinha preparando um lanche. Oi, amor, como foi o curso? Ótimo. Estou aprendendo muito. Helena, posso te contar uma coisa? Claro. Decidi ajudar o Marcos. Ele está com problemas financeiros sérios. Vi o susto nos olhos dela rapidamente disfarçado. Ah, é? Ele comentou isso com você? Comentou. Coitado do homem. Sozinho, viúvo, com dívidas. Resolvi emprestar 80 mil reais para ele. O rosto de Helena ficou pálido. 80 mil reais era muito mais do que eles esperavam conseguir. Ricardo, você não acha que é muito dinheiro? Para um amigo de 30 anos, não é nada. Além do mais, tenho condições de ajudar. Domingo chegou. Helena acordou mais nervosa que o normal. Ela sabia que algo importante ia acontecer, mas não sabia exatamente o que. Às 10 da manhã, meu filho Gabriel chegou com a família. Estava no plano também, embora não soubesse de todos os detalhes. Pai, tem certeza de que é hoje? Tenho certeza, Gabriel. Hoje tudo se resolve. Às 10h30, minha filha Carla chegou com o marido e os 2 filhos. Agora toda a família estava reunida como eu tinha pedido. Às 11 horas em ponto, Marcos chegou. Estava mais arrumado que nunca, animado, trazendo flores para Helena e doces para as crianças. Ricardo, meu amigo. Ele me cumprimentou com um abraço apertado. Como vai? Muito bem, Marcos. Muito bem mesmo. Almoçamos normalmente. Marcos estava especialmente carinhoso com Helena, elogiando a comida, ajudando-a a servir. Meus filhos acharam estranho o comportamento dele, mas não comentaram nada. Às 2 da tarde, depois do café, pedi para todos se sentarem na sala. Pessoal, chamei vocês aqui hoje porque preciso comunicar uma coisa importante para a família. Todos me olharam atentos. Helena estava visivelmente nervosa. Marcos, ansioso. Como vocês sabem, eu e a Helena estamos casados há 40 anos. 40 anos de vida compartilhada, de alegrias e tristezas, de construção conjunta. Peguei uma pasta que estava em cima da mesa. Mas descobri recentemente que nem tudo na nossa vida era verdadeiro. O silêncio na sala era total. Helena ficou branca. Marcos franziu a testa, ainda sem entender onde eu queria chegar. Descobri que minha esposa está tendo um caso extraconjugal há mais de 1 ano. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Gabriel se levantou da cadeira. Carla levou a mão à boca em choque. Helena começou a tremer. Ricardo, o que você está dizendo? Ela tentou negar, mas a voz saiu fraca. Estou dizendo a verdade, Helena. Abri a pasta e comecei a mostrar as fotografias. Estas fotos foram tiradas ao longo das últimas semanas. Você entrando no motel Estrela Dourada, você em restaurantes, você beijando seu amante. Marcos ficou de pé de um salto. Ricardo, eu posso explicar? Pode sim, Marcos. Pode explicar como meu melhor amigo de 30 anos está transando com minha esposa há mais de 1 ano. Pai, isso é verdade? Gabriel se aproximou olhando as fotos.
O rosto dele estava vermelho de raiva. É verdade, meu filho. E tem mais. Peguei o celular da Helena que tinha deixado na mesa e abri as conversas recuperadas. Aqui estão as mensagens entre eles, planejando os encontros, falando sobre fugir juntos e, principalmente, planejando roubar nosso dinheiro. Comecei a ler algumas mensagens em voz alta. A cada frase, a indignação na sala aumentava. Carla chorava. Gabriel cerrava os punhos. Meus genros olhavam incrédulos. Não aguento mais fingir que amo o Ricardo, li uma mensagem de Helena. Ele é um homem bom, mas morto por dentro. Helena desabou no choro. Ricardo, por favor, não faz isso. Logo estaremos livres. Continuei lendo. Agora uma mensagem de Marcos. Assim que conseguirmos o dinheiro, podemos começar nossa nova vida juntos. Marcos tentou sair da sala, mas Gabriel bloqueou seu caminho. Onde você pensa que vai, seu desgraçado? Gabriel, deixa ele. Falei calmamente. Eu ainda não terminei. Sentem-se todos, por favor. A história não acabou. Marcos voltou relutante para seu lugar. Helena continuava chorando, mas agora tinha nos olhos algo que eu não via há muito tempo. Medo. Vocês podem estar pensando, que situação terrível, mas essas coisas acontecem. Marido traído, mulher que se apaixona por outro, melhor amigo que se revela falso. Histórias tristes, mas comuns. Peguei outra pasta, mais grossa. Mas essa não é uma história comum. Essa é uma história de conspiração, de planejamento criminoso, de tentativa de golpe. Mostrei os relatórios que Júlio tinha preparado sobre a situação financeira do Marcos. Marcos deve mais de 100 mil reais para agiotas. Está sendo ameaçado. Perdeu tudo apostando online. A casa dele está hipotecada. Ele está desesperado. Marcos ficou ainda mais pálido. E descobri também que vocês dois planejavam não apenas fugir juntos, mas me deixar sem nada. Helena conseguiria acesso às nossas contas, aos investimentos, aos bens. Marcos conhecia nossa situação financeira porque eu, ingênuo, confiava nele. Mostrei prints das conversas onde eles discutiam o plano. O plano era simples: esvaziar nossas contas, vender os investimentos, pedir divórcio, ficar com metade dos bens por direito, mas levar muito mais na verdade. Depois fugir para Florianópolis e viver felizes com o dinheiro que roubaram de mim. Gabriel explodiu. Seu filho da puta. Ele avançou em direção ao Marcos, mas eu o segurei. Calma, Gabriel. Ainda não terminei. Carla olhava para a mãe com uma expressão de nojo. Mãe, como a senhora pôde fazer isso? 40 anos de casamento. Helena tentou falar entre soluços. Carla, você não entende. Eu me senti sozinha, abandonada. Abandonada, gritei pela primeira vez. 40 anos trabalhando para você, construindo tudo para nossa família e você se sentiu abandonada? Mas vocês ainda não sabem a melhor parte da história. Continuei recuperando a calma. Peguei um envelope lacrado. Marcos, lembra que quinta-feira você me pediu 80 mil reais emprestados? Ele assentiu confuso. E lembra que eu disse que ia te ajudar? Lembra. Pois bem, eu preparei o dinheiro. Mostrei o envelope. 80 mil reais em dinheiro vivo. Os olhos dele brilharam por um segundo, antes de entender que havia algo errado. Só que esse dinheiro não é para você, Marcos. É para os agiotas que estão te ameaçando. Tirei do envelope não dinheiro, mas papéis. São recibos de pagamento. Paguei todas as suas dívidas diretamente aos credores. 83 mil reais para ser exato. Marcos ficou de pé, desesperado. O que você fez, Ricardo? Salvei sua vida, Marcos. Os agiotas não vão mais te incomodar. Suas dívidas estão quitadas. Mas eu não pedi isso. Não, você não pediu. Você pediu o dinheiro emprestado para poder fugir com minha esposa. Mas eu decidi fazer diferente. Mostrei outros papéis. Em troca do pagamento das suas dívidas, você agora me deve 83 mil reais, com juros de 2% ao mês, como é normal entre amigos. E como garantia, sua casa está empenhada em meu nome. O rosto dele ficou cinza. Você não pode fazer isso. Posso sim, está tudo legal, registrado em cartório.
Ou você me paga R$ 2.000 por mês pelos próximos 5 anos, ou eu executo a hipoteca e fico com sua casa. Gabriel começou a rir. Genial, pai. Genial. Mas eu ainda não tinha terminado. Helena, minha querida esposa traidora, também tem uma surpresa para você. Ela levantou os olhos vermelhos de tanto chorar. Como você sabe, tínhamos bens em comunhão parcial. Em caso de divórcio, você teria direito à metade. Peguei uma pasta final. Só que desde segunda-feira passada, todos os nossos bens foram transferidos para nome individual. A casa onde moramos há 20 anos, comprei sozinho antes do casamento. Agora está comprovado em cartório. Os investimentos, todos feitos com dinheiro que eu já tinha antes de nos casarmos. Helena me olhou sem entender. Em resumo, minha querida, em caso de divórcio, você vai sair desta casa com a roupa do corpo e mais nada. Isso é mentira. Ela se levantou. Eu tenho direitos. Tem sim. Direito a R$ 3.000 mensais de pensão alimentícia, que é o que a lei determina para mulheres da sua idade. R$ 3.000 para reconstruir sua vida aos 60 anos. Carla balançou a cabeça incrédula. Mãe, a senhora destruiu tudo. 40 anos de casamento por quê? Helena olhou para Marcos como se esperasse algum apoio, mas ele estava ocupado demais com seus próprios problemas. Marcos, ela chamou. Fala alguma coisa. Defende a gente. Marcos a olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Era desprezo puro. Defende a gente de quê, Helena? Você acha que eu vou perder minha casa por sua causa? A máscara finalmente caiu. Ali estava o verdadeiro Marcos, o homem que usou minha esposa para tentar resolver seus problemas financeiros. Mas você disse que me amava, Helena gritou. Eu disse muita coisa. Você acreditou no que quis acreditar. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros. Era o silêncio da destruição completa, da revelação de que tudo havia sido uma mentira. Helena olhou ao redor da sala, para os filhos, netos, genros. Todos a encaravam com uma mistura de pena e desprezo. 40 anos de respeito e admiração destruídos em uma tarde. Ricardo, ela tentou uma última vez. Podemos conversar? A sós? Não temos mais nada para conversar, Helena. 40 anos de conversa acabaram quando você decidiu transar com meu melhor amigo. Pai. Carla se aproximou. O senhor tem certeza de que é isso que quer? Não tem volta? Tenho certeza, minha filha. Algumas traições são imperdoáveis. Gabriel se levantou. Marcos, quero que você saia da nossa casa agora e nunca mais coloque os pés aqui. Marcos se dirigiu à porta, mas antes de sair se virou para mim. Ricardo, sinto muito. Eu sei que isso não resolve nada, mas sinto muito mesmo. Sente muito por ter sido descoberto, Marcos. Não sente muito pelo que fez. Depois que ele saiu, Helena ainda tentou argumentar, implorar, negociar. Mas não havia mais nada a ser discutido. Helena, você tem até amanhã para recolher suas coisas e sair desta casa. Os papéis do divórcio já estão prontos. E onde eu vou morar? Isso não é mais problema meu. Você deveria ter pensado nisso antes. Carla se aproximou da mãe. A senhora pode ficar alguns dias lá em casa até se organizar. Obrigada, filha. Mas não vai ser fácil, mãe. Jorge está furioso. Os meninos adoravam o avô Ricardo. Na manhã seguinte, Helena fez suas malas. 40 anos de vida compartilhada caberam em 2 malas grandes e algumas caixas. Era impressionante como uma vida inteira podia ser reduzida a tão pouco. Ricardo, tem certeza de que não podemos tentar de novo? Terapia de casal, tempo para cicatrizar. Helena, você conspirou para me roubar. Planejou me deixar sem nada depois de 40 anos de trabalho. Isso não se perdoa. Eu nunca levaria seu dinheiro. Eu te amo. Você ama meu dinheiro. A diferença é que agora eu sei disso. Ela terminou de arrumar as coisas e foi embora. Não chorou, não fez drama. Acho que finalmente entendeu a dimensão do que havia perdido. Fiquei sozinho na casa pela primeira vez em 40 anos. Era estranho, mas não era triste. Era libertador. Gabriel veio me visitar à tarde. Pai, como o senhor está se sentindo? Aliviado, Gabriel.
aliviado por saber a verdade. E não sente falta da mamãe? Sinto falta da mulher que eu pensava que ela era. Mas essa mulher nunca existiu realmente. Júlio apareceu no final da tarde para entregar o relatório final da investigação. Tio, o senhor fez tudo certinho. Eles não têm como se recuperar disso. E o Marcos? Está desesperado. Tentou vender a casa, mas como está hipotecada para o senhor não consegue. Vai ter que pagar a dívida ou perder tudo. E a Helena? Está morando temporariamente com a Carla. Mas pelo que soube, a situação lá está tensa. 2 semanas depois, recebi uma ligação de Marcos. Ricardo, podemos conversar? Podemos. Você tem os R$ 2.000 do primeiro pagamento? Tenho. Posso levar aí? Pode. Marcos chegou no horário marcado. Estava mais magro, abatido, envelhecido. As consequências de suas ações estavam cobrando seu preço. Aqui está o dinheiro. Ele me entregou um envelope. Conferi. R$ 2.000 certinhos. Marcos, posso te fazer uma pergunta? Pode. Por que você fez isso? 30 anos de amizade verdadeira da minha parte. Por quê? Ele ficou em silêncio por um longo tempo antes de responder. Desespero, Ricardo. Quando você está desesperado, faz coisas que nunca imaginaria fazer. E a Helena? Você realmente sentia algo por ela ou foi só interesse? No começo foi interesse mesmo. Precisava de dinheiro e vocês tinham. Mas depois eu me confundi. Comecei a sentir algo real por ela. E agora? Agora sei que cometi o maior erro da minha vida. Perdi meu melhor amigo, machuquei uma família inteira e ainda estou pagando financeiramente por isso. Era a primeira vez que ele falava com sinceridade desde que tudo começou. Marcos, quero que você entenda uma coisa. Eu poderia ter feito você ser preso por tentativa de estelionato. Poderia ter criado um escândalo que destruiria sua reputação completamente. Mas escolhi fazer diferente. Por quê? Porque apesar de tudo você ainda é humano. E humanos merecem uma chance de se redimir. Ele saiu mais abatido do que chegou, mas também com um alívio nos olhos. Talvez porque finalmente pudesse parar de fingir. 1 mês depois, Helena apareceu na minha porta. Estava diferente, mais magra, com olheiras, claramente não estava bem. Ricardo, podemos conversar? Que tipo de conversa, Helena? Sobre nós, sobre nosso casamento. Deixei ela entrar, mais por curiosidade do que por qualquer outro motivo. Helena, não temos mais casamento. Os papéis do divórcio já foram assinados. Mas podemos tentar de novo. Casar novamente, reconstruir. Com que base, Helena? Confiança. Você destruiu toda a confiança que existia entre nós. Eu cometi um erro, Ricardo. Um erro terrível. Mas 40 anos de vida em comum devem valer alguma coisa. Sentei à mesa com ela. Era a mesma mesa onde tomávamos café todas as manhãs, onde os netos faziam lição de casa nos finais de semana, onde planejamos tantas coisas ao longo dos anos. Helena, você não cometeu um erro. Você fez escolhas conscientes durante mais de 1 ano. Escolheu me trair, escolheu mentir, escolheu conspirar para me roubar. Eu nunca ia te roubar de verdade. As mensagens provam o contrário. Ela começou a chorar. Ricardo, eu estou sozinha, perdida. Não tenho para onde ir. Você tem os R$ 3.000 de pensão. R$ 3.000 não dá para nada hoje em dia. Deveria ter pensado nisso antes. Ela ficou em silêncio, depois me olhou com um brilho diferente nos olhos. Ricardo, e se eu te contar onde o Marcos escondeu dinheiro que vocês não acharam? Que dinheiro? Ele tem uma conta no nome da mãe dele. Colocou dinheiro lá achando que ninguém descobriria. Interessante. Helena tentando barganhar informações sobre Marcos para conseguir alguma vantagem. Por que você me contaria isso? Porque eu escolho você. Sempre foi você, Ricardo. O Marcos foi uma loucura passageira. Helena, mesmo que eu soubesse dessa conta, o que isso mudaria? Você poderia executar a dívida dele mais rapidamente, ficar com a casa e ainda recuperar parte do dinheiro. Era uma proposta interessante, mas vinda da pessoa errada. E em troca você quer o quê? Uma nova chance. Para nós dois. Levantei da mesa e caminhei até a janela. Lá fora,
O jardim que Helena cuidava estava começando a mostrar sinais de abandono. As plantas que ela regava diariamente estavam murchando. Helena, sabe qual foi seu maior erro? Qual? Não foi me trair. Foi me subestimar. Você achou que eu era um homem fraco, ingênuo, que aceitaria qualquer coisa por amor. Voltei para a mesa e me sentei de frente para ela. Mas descobriu que eu sou muito mais inteligente e determinado do que imaginava. E agora está tentando usar a mesma estratégia que não funcionou antes. Que estratégia? Manipulação. Primeiro você tentou me manipular ficando casada comigo enquanto planejava me roubar. Agora está tentando me manipular oferecendo informações sobre o Marcos. Helena ficou vermelha. Não é manipulação, Ricardo. É amor. Não, Helena. Amor é o que eu senti por você durante 40 anos. O que você sente por mim é dependência financeira. Ela se levantou, irritada. Você não pode me deixar na miséria. Não estou deixando você na miséria. Estou te dando exatamente o que você merece. A possibilidade de reconstruir sua vida com seus próprios meios. Com R$3.000. Helena, milhões de brasileiros vivem com menos que isso. Você vai aprender. Mesmo irritada, Helena não desistiu. Ricardo, sobre aquela conta do Marcos, não quer nem saber os detalhes? A verdade é que eu queria saber. Não por vingança, mas porque queria ter certeza de que ele não estava escondendo bens para se livrar da dívida comigo. Que tipo de informação você tem? Ele tem R$60.000 numa conta no nome da mãe dele, Dona Conceição. A velhinha nem sabe. Ele colocou o dinheiro lá há meses atrás. Isso explicava como Marcos conseguia pagar as prestações da dívida comigo. Ele não estava apertado financeiramente como fingia estar. Como você sabe disso? Ele me contou quando ainda planejávamos fugir juntos. Disse que era nosso dinheiro para recomeçar. R$60.000. Uma quantia significativa que Marcos estava escondendo para não ter que usá-la para pagar suas dívidas. Helena, mesmo que essa informação seja verdadeira, não muda nada entre nós. Mas te ajuda a recuperar seu dinheiro mais rápido. Pode ajudar, mas não vou barganhar nossa relação por informações financeiras. Ela percebeu que não estava conseguindo me convencer. Ricardo, então não existe nenhuma possibilidade de voltarmos? Nenhuma. Nem se eu provar que mudei. Helena, mudança é algo que se demonstra com atitudes ao longo do tempo, não com palavras numa conversa desesperada. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Depois se levantou. Então é isso. 40 anos jogados fora. Você jogou fora, Helena, não eu. Depois que ela saiu, fiquei pensando na informação que ela havia dado. R$60.000 numa conta da mãe do Marcos. Se fosse verdade, era uma informação valiosa. No dia seguinte liguei para Júlio. Júlio, preciso que você investigue uma coisa para mim. O que foi, tio? Preciso que você descubra se o Marcos tem dinheiro numa conta no nome da mãe dele, Dona Conceição. Isso é possível, mas vai demorar alguns dias. Sem problemas. E Júlio, se for verdade, vamos usar essa informação legalmente. Como assim? Se ele está escondendo bens para não pagar as dívidas, é sonegação. Posso usar isso para acelerar a execução da hipoteca. Uma semana depois, Júlio me trouxe a confirmação. Marcos realmente tinha R$62.000 numa conta corrente no nome da mãe. A velhinha de 87 anos nem sabia que tinha uma conta no banco. Tio, isso é claramente sonegação de bens. O senhor pode usar para executar a dívida imediatamente. Vou conversar com meu advogado. Dr. Silvério ficou animado com a descoberta. Ricardo, com essa prova, podemos alegar má-fé e executar tanto a hipoteca da casa quanto esse dinheiro escondido. Marcos vai perder tudo. É o que ele merece. Quer que eu prepare os papéis? Prepare, mas antes quero dar uma última chance para ele fazer a coisa certa. Como assim? Vou oferecer a ele a possibilidade de quitar a dívida integralmente com esse dinheiro escondido mais a venda da casa. Se ele aceitar, encerra tudo por aqui. Se não aceitar, executo os 2 bens e ainda sobra a dívida. Era uma estratégia arriscada, mas justa. Marcos teria a chance de sair dessa situação sem perder absolutamente tudo.
Liguei para Marcos numa quinta-feira de manhã. Marcos, preciso falar com você. É urgente. O que foi, Ricardo? Prefiro conversar pessoalmente. Pode vir aqui? Posso. Que horas? 2 da tarde. Marcos chegou pontualmente. Estava nervoso, claramente percebendo que algo importante estava por vir. Ricardo, o que é tão urgente? Marcos, vou ser direto. Descobri que você tem R$62 mil numa conta no nome da sua mãe. O rosto dele ficou branco. Como você soube disso? Isso não importa. O que importa é que você está sonegando bens para não pagar suas dívidas. Isso é crime. Ricardo, eu posso explicar. Não precisa explicar nada, Marcos. Precisa decidir. Coloquei sobre a mesa 2 envelopes. Envelope número 1. Você pega os R$62 mil da conta da sua mãe, soma com a venda da sua casa, quita integralmente a dívida comigo e cada um segue sua vida. E o envelope número 2? Envelope número 2. Eu executo a hipoteca da casa, executo os R$62 mil da conta sonegada, e você ainda fica devendo o resto da dívida. Marcos pegou os envelopes. Abriu o primeiro. Eram os papéis para a quitação total da dívida. Abriu o segundo. Eram os papéis de execução judicial. Quanto tempo eu tenho para decidir? Até amanhã, meio-dia. Ricardo, se eu aceitar a primeira opção, fico sem casa e sem dinheiro. Mas fica sem dívida e pode recomeçar. E se eu não aceitar? Fica sem casa, sem dinheiro e ainda fica devendo. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Por que você está fazendo isso, Ricardo? Porque apesar de tudo, ainda tenho respeito pela nossa antiga amizade. Estou te dando a chance de sair dessa situação da forma menos danosa possível. Na sexta-feira, às 11h50 da manhã, Marcos apareceu na minha porta. Ricardo, aceito a primeira opção. Tem certeza? Tenho. Prefiro ficar sem nada, mas sem dívidas, do que ficar devendo para sempre. Fomos juntos ao banco. Marcos retirou os R$62 mil da conta da mãe. A expressão da dona Conceição quando descobriu que tinha uma conta em seu nome foi de puro susto. Marcos, que história é essa? Eu não abri conta nenhuma. Desculpa, mãe, foi uma coisa que eu fiz para proteger o dinheiro. Agora preciso usar. A velhinha não entendeu nada, mas assinou os papéis necessários para a transferência. Em seguida, fomos à imobiliária. A casa do Marcos foi avaliada em R$140 mil. Mesmo com a pressa da venda, conseguimos R$120 mil. No final da tarde, Marcos me entregou R$182 mil. Quitou integralmente a dívida de R$83 mil mais os juros acumulados. Ricardo, está tudo pago. Está tudo pago, Marcos. E agora? Agora você recomeça a sua vida, sem dívidas, mas também sem bens. Ele ficou parado na porta da minha casa, como se não soubesse para onde ir. Ricardo, posso te pedir uma coisa? Pode. Me perdoa. Eu sei que isso não muda nada, mas preciso falar. Me perdoa pelo que eu fiz. Olhei para aquele homem que tinha sido meu melhor amigo por 30 anos. Estava quebrado, humilhado, sem ter para onde ir. A vingança estava completa. Marcos, eu te perdoo, mas isso não significa que vou esquecer. Eu entendo. E significa ainda menos que nossa amizade pode ser reconstruída. Eu entendo isso também. Ele se virou e saiu caminhando. Nunca mais o vi. 3 meses depois da separação, eu tinha desenvolvido uma rotina completamente nova. Acordava mais tarde, tomava café ouvindo música, lia o jornal inteiro sem pressa. Almoçava o que queria, na hora que queria. Era estranho, mas também libertador. 40 anos cuidando de uma família, preocupado com horários, compromissos, responsabilidades. Agora eu tinha tempo para mim mesmo. Gabriel vinha me visitar 2 vezes por semana. Carla, 1 vez por semana. Os netos passavam os finais de semana comigo. A casa estava sempre cheia nos sábados e domingos. Pai, o senhor não se sente sozinho? Gabriel perguntou numa dessas visitas. Às vezes sinto, Gabriel. Mas prefiro estar sozinho a estar enganado. E não pensa em conhecer outra pessoa? Penso. Mas não tenho pressa. Estou aprendendo a gostar da minha própria companhia primeiro. Era verdade. Aos 62 anos, eu estava descobrindo quem era Ricardo Lima quando não era marido da Helena,
ou amigo do Marcos. Era uma descoberta interessante. Comecei a fazer coisas que não fazia há décadas. Voltei a pescar, hobby que tinha abandonado quando casei. Comecei a frequentar o clube da terceira idade do bairro. Fiz alguns amigos novos. Uma coisa interessante: as pessoas me respeitavam mais agora. A história da minha vingança tinha se espalhado pela cidade, e muitos homens vinham conversar comigo, pedindo conselhos sobre relacionamentos. Seu Ricardo, como o senhor descobriu que estava sendo traído? Prestando atenção nos detalhes. Mudança de comportamento sempre indica alguma coisa. E como o senhor teve coragem de fazer o que fez? Coragem não, planejamento. Quando você tem informação e tempo, pode agir com inteligência em vez de emoção. 6 meses depois do divórcio, Helena me ligou. Ricardo, podemos nos encontrar para conversar? Sobre o que, Helena? Sobre a situação atual, minha situação. Marcamos de nos encontrar numa lanchonete no centro da cidade. Quando cheguei, ela já estava lá. Estava mais magra, mais abatida, claramente enfrentando dificuldades. Como você está, Ricardo? Bem, Helena, e você? Não muito bem, para ser sincera. Ela me contou que estava dividindo um apartamento pequeno com outras 2 mulheres. Os R$3.000 da pensão mal davam para sobreviver. Tinha tentado arrumar emprego, mas aos 60 anos, sem qualificação, era muito difícil. Ricardo, será que não podemos conversar sobre um aumento na pensão? Helena, R$3.000 é o que a lei determina. Não vou pagar mais que isso. Mas você tem condições. Tenho condições, mas não tenho obrigação moral de sustentar o estilo de vida de quem me traiu. Ela ficou em silêncio, mexendo no café que tinha pedido. Ricardo, eu sei que cometi erros terríveis, mas 60 anos, sozinha, sem dinheiro, é muito difícil. Helena, você fez suas escolhas. Agora tem que lidar com as consequências. Mas será que não existe nenhuma possibilidade de você me ajudar mais? Existe uma possibilidade. Os olhos dela brilharam. Qual? Você pode procurar o Marcos, vocês podem enfrentar as dificuldades juntos, já que se amam tanto. O Marcos sumiu, Ricardo. Ninguém sabe onde ele está. Sumiu? Depois que vendeu a casa e pagou a dívida com você, ele desapareceu da cidade. Ninguém viu mais ele. Interessante. Marcos tinha fugido mesmo, mas sozinho desta vez. Helena, quer que eu te dê um conselho? Quero. Para de tentar voltar para o passado. Para de tentar me convencer a te ajudar mais. Foca no presente. Você tem 60 anos, tem saúde, tem 2 filhos que te amam apesar de tudo. Reconstrói sua vida. Como? Sem dinheiro, sem qualificação? Helena, você sabe cozinhar melhor que qualquer pessoa que eu conheço. Sabe cuidar de casa, de jardim, tem experiência com crianças. Há mercado para isso. Trabalhar como doméstica? Trabalhar como o que for preciso para se sustentar com dignidade. Vi um brilho de raiva nos olhos dela. Você quer me ver trabalhando como empregada depois de 40 anos sendo dona de casa? Quero te ver trabalhando como o que for necessário para você ter independência financeira. Isso é humilhação, Ricardo. Helena, sabe o que é humilhação? Humilhação é descobrir que sua esposa de 40 anos estava planejando te roubar. Trabalhar honestamente nunca é humilhação. Ela se levantou da mesa, irritada. Você mudou, Ricardo. Ficou cruel. Não fiquei cruel, Helena. Fiquei realista. Não vou aceitar trabalhar como empregada. Então, vai continuar vivendo de favor num apartamento dividido com estranhas, sustentada por uma pensão de ex-marido traído. A verdade doeu, mas era necessária. Helena precisava entender que o mundo não lhe devia nada. Depois que ela saiu, fiquei pensando na conversa. Era difícil ver uma pessoa que você amou durante 40 anos passando dificuldades, mas era ainda mais difícil aceitar que essa mesma pessoa tinha tentado destruir sua vida. A separação havia criado ondas na família toda. Carla estava profundamente magoada com a mãe, mas ao mesmo tempo preocupada com sua situação. Gabriel estava mais radical. Dizia que a mãe mereceu tudo o que estava acontecendo. Pai, a Carla acha que o senhor devia ajudar mais a mamãe financeiramente. E você, Gabriel, o que acha?
Eu acho que o senhor já foi generoso demais. 3.000 reais é mais do que ela merece. Seu irmão está sendo radical, Gabriel. A Helena ainda é mãe de vocês. É mãe. Mas é uma mãe que traiu o pai dos filhos dela. Isso muda tudo. Era interessante ver como os filhos estavam lidando com a situação. Carla, sempre mais emocional, tentava equilibrar o amor pela mãe com a decepção pela traição. Gabriel, mais pragmático, havia cortado relações quase completamente. Os netos também estavam confusos. Perguntavam onde estava a vovó, porque ela não morava mais com o vovô. Era difícil explicar traição para crianças. Vovô, a vovó Helena não gosta mais da gente? Perguntou minha neta mais nova, de 8 anos. Ela gosta de vocês, minha querida. Mas às vezes os adultos fazem coisas erradas e têm que lidar com as consequências. Que tipo de coisa errada? Mentiras. A vovó contou muitas mentiras para o vovô. Era uma explicação simples, mas verdadeira. As crianças entendiam que mentir era errado. Então conseguiam processar que a vovó havia feito algo ruim. Curiosamente, depois da separação, minha relação com os filhos e netos ficou mais próxima. Eles vinham mais à minha casa, passávamos mais tempo juntos, conversávamos mais. Era como se a ausência de Helena tivesse criado um espaço para relacionamentos mais diretos e honestos. 8 meses após a separação, conheci Dona Irene no clube da terceira idade. Uma mulher de 58 anos, viúva há 3 anos, elegante, educada, com uma história de vida interessante. Irene havia sido professora durante toda a vida. Tinha 2 filhos já crescidos e independentes. Morava sozinha numa casa pequena, mas aconchegante. Era o oposto da Helena em muitos aspectos. Independente financeiramente, honesta, direta nas conversas. Começamos como amigos, conversando sobre livros, filmes, viagens. Ela havia rodado o Brasil inteiro durante as férias escolares. Tinha histórias fascinantes para contar. Ricardo, você é muito diferente do que as pessoas comentam na cidade. O que as pessoas comentam? Que você é um homem frio, calculista que destruiu a ex-esposa por vingança. E o que você acha? Acho que você é um homem que foi traído da pior forma possível e reagiu com inteligência em vez de emoção. Era refrescante conversar com alguém que entendia minha perspectiva, sem julgamentos morais simplistas. Nossa amizade evoluiu naturalmente para algo mais íntimo. Irene era carinhosa sem ser dependente, companheira sem ser possessiva, interessante sem ser complicada. Ricardo, posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode. Você ainda ama sua ex-esposa? Amo a lembrança da mulher que eu pensei que ela era. Mas essa mulher nunca existiu realmente. E isso não te deixa amargurado? Me deixou no início. Mas descobri que a amargura é um veneno que a gente toma esperando que o outro morra. Irene sorriu. Você superou bem a traição. Superei porque me vinguei adequadamente. Não fiquei com raiva guardada. 1 ano após a separação, recebi notícias sobre Helena e Marcos através de conhecidos em comum. Helena havia finalmente conseguido um emprego como cozinheira numa lanchonete. Ganhava um salário mínimo mais a pensão que eu pagava. Estava sobrevivendo, mas com dificuldades. Marcos havia saído de Ribeirão Preto e se mudado para uma cidade pequena no interior de Minas Gerais. Trabalhava como segurança numa empresa, ganhava pouco, morava num quarto alugado. Aos 68 anos, estava recomeçando a vida do zero. Pai, o senhor não sente pena deles? Carla me perguntou. Sinto pena, Carla. Mas pena não significa que eu deva resolver os problemas que eles criaram para si mesmos. A mamãe estava perguntando se o senhor não poderia empregar ela aqui em casa, como cozinheira, arrumadeira. A proposta me surpreendeu. Helena querendo trabalhar para mim depois de tudo o que aconteceu. Carla, sua mãe trabalhando aqui seria constrangedor para todos nós. Para ela, para mim, para vocês. Mas ela precisa de dinheiro, pai. E ela pode conseguir dinheiro trabalhando para outras pessoas. Não precisa ser para mim. O senhor ainda está muito magoado. Não estou magoado, Carla. Estou protegido. Existe diferença. A verdade é que minha vida estava muito melhor sem Helena. A casa era mais tranquila. Meus relacionamentos familiares eram mais diretos. Minha relação com Irene estava crescendo de forma saudável.
Por que eu iria voluntariamente complicar uma situação que estava funcionando bem? A vingança não havia sido apenas expulsar Helena de casa ou fazer Marcos perder seus bens. A vingança tinha sido construir uma vida melhor sem eles. Provar que eu não precisava de pessoas falsas para ser feliz. 2 anos após a separação, os efeitos da minha vingança ainda se faziam sentir na vida de Helena e Marcos. Helena havia desenvolvido depressão, fazia tratamento psicológico, tomava medicamentos. A realidade de ter perdido uma vida confortável aos 60 anos havia sido mais dura do que ela imaginara. Marcos havia tentado voltar para Ribeirão Preto algumas vezes, mas sempre acabava partindo novamente. A vergonha de enfrentar as pessoas que conheciam sua história era grande demais. Ricardo, você acha que exagerou na vingança? Irene me perguntou numa dessas conversas íntimas que tínhamos. Não, Irene. Eu planejei uma vingança proporcional à traição. Eles planejaram me deixar sem nada. Eu deixei eles exatamente na situação que planejaram para mim. Mas será que eles já não pagaram o suficiente? Irene, eles não estão pagando por mim. Estão pagando pelas próprias escolhas. A diferença é importante. Como assim? Se eu tivesse agido por emoção, teria feito um escândalo. Talvez até tivesse partido para a agressão física. Isso seria vingança pessoal, baseada na raiva. Fiz uma pausa, organizando os pensamentos. Mas o que eu fiz foi diferente. Eu simplesmente permiti que as consequências naturais das ações deles se manifestassem. Helena perdeu o casamento porque traiu. Marcos perdeu a casa porque estava tentando me aplicar um golpe financeiro. Você acelerou essas consequências. Acelerou, mas não criei consequências artificiais. Simplesmente revelei a verdade e protegi meu patrimônio. Era uma distinção importante para mim. Eu não havia sido cruel por crueldade. Havia sido estratégico para me proteger e para dar uma lição que ficasse clara para todos os envolvidos. Gabriel trouxe os filhos para passar o final de semana comigo, como fazia regularmente. Durante o almoço, meu neto mais velho, de 15 anos, me fez uma pergunta que me surpreendeu. Vô Ricardo, o senhor não se arrepende de ter expulsado a avó Helena de casa? Por que essa pergunta, Gustavo? Porque na escola, alguns colegas dizem que o senhor foi muito duro com ela. Gabriel fez menção de repreender o filho, mas eu fiz um sinal para ele deixar o menino falar. O que mais seus colegas dizem, Gustavo? Que o senhor devia ter perdoado ela, que casamento é para o que der e vier. E o que você pensa sobre isso? O menino ficou em silêncio por um momento, pensando na resposta. Eu penso que a avó Helena fez uma coisa muito feia. Mentiu para o senhor durante muito tempo. Mas também penso que é triste ela estar sozinha agora. Era uma resposta madura para um adolescente de 15 anos. Gustavo, posso te contar uma coisa que aprendi na vida? Pode, vô. Perdoar não significa aceitar ser enganado para sempre. Às vezes a coisa mais sábia que podemos fazer é perdoar uma pessoa, mas manter distância dela. O senhor perdoou a avó Helena? Perdoei. Mas perdoar não significa que eu vou confiar nela novamente ou voltar a viver com ela. E se ela pedisse desculpas de verdade? Gustavo, sua avó já pediu desculpas várias vezes. Mas pedir desculpas é fácil. Reconquistar confiança é difícil e demora anos. Gabriel sorriu, orgulhoso da conversa que estava presenciando. Pai, o senhor está ensinando para ele uma lição que vale para a vida toda. Que lição, papai? Perguntou o menino. A lição de que nossas ações têm consequências, filho. E que essas consequências não desaparecem só porque pedimos desculpas. Minha relação com Irene havia evoluído para algo sério e estável. Ela passava alguns finais de semana em minha casa, eu passava outros na casa dela. Viajávamos juntos, compartilhávamos amigos, tínhamos uma vida social ativa. Ricardo, você já pensou em casar novamente? A pergunta me pegou de surpresa. Estávamos na varanda da minha casa num domingo à tarde, tomando café e lendo. Já pensei, Irene. E você? Também já pensei. Mas tenho receios. Que tipo de receios? Receio de que você ainda não tenha superado completamente a traição da Helena. Era uma preocupação legítima. Muitos homens carregam as mágoas do casamento anterior para o relacionamento seguinte.
Irene, posso te garantir uma coisa. Eu superei a Helena porque me vinguei adequadamente. Não tenho raiva guardada, não tenho ressentimentos pendentes. Como você pode ter tanta certeza? Porque se eu encontrasse a Helena na rua hoje, conseguiria cumprimentá-la normalmente. Talvez até perguntar como ela está. Seria capaz de desejar que ela ficasse bem? Seria, desde que longe de mim. Irene riu. Você é um homem complexo, Ricardo. Por que complexo? Porque você é capaz de perdoar e se vingar ao mesmo tempo. É capaz de ser generoso e implacável. É capaz de amar profundamente e se proteger completamente. Isso é ruim? Não, é fascinante. É o que me atrai em você. 3 meses depois, Irene e eu decidimos morar juntos. Não casamos oficialmente, mas construímos uma vida conjunta baseada em honestidade, respeito mútuo e independência financeira. Ela manteve sua casa, eu mantive a minha. Ficávamos 3 dias na casa dela, 3 dias na minha. 1 dia cada um na própria casa. Era um arranjo moderno que funcionava perfeitamente para nós. 3 anos após a separação, encontrei Helena por acaso no supermercado. Ela estava na fila do caixa comprando itens básicos. Arroz, feijão, frango. Estava mais magra, com cabelos grisalhos, roupas simples, mas limpas. Quando me viu, ficou visivelmente constrangida. Oi, Ricardo. Oi, Helena, como você está? Bem, trabalhando, me virando. Que bom. Ficamos alguns segundos em silêncio. Era estranho conversar civilizadamente com alguém que havia sido minha esposa por 40 anos. Ricardo, você parece bem. Mais jovem até. Estou bem mesmo, Helena. E você? Como está a situação de trabalho? Consegui um emprego melhor. Cozinheira num restaurante pequeno. O dono gostou do meu tempero. Fico feliz por você. E era verdade. Eu realmente ficava feliz em saber que ela estava conseguindo se sustentar honestamente. Ricardo, posso te perguntar uma coisa? Pode. Você me odeia? A pergunta me surpreendeu pela sinceridade. Não, Helena, eu não te odeio. Então por que nunca aceita conversar sobre voltarmos? Porque não odiar não significa querer voltar. São coisas diferentes. Ela assentiu tristemente. Eu entendo. Helena, posso te dar um conselho? Pode. Para de olhar para trás. Foca no presente. Você tem 63 anos. Tem saúde, está trabalhando. Pode construir uma nova vida. É difícil começar do zero nesta idade. É difícil, mas não é impossível. Você é mais forte do que imagina. Naquela noite contei para Irene sobre o encontro com Helena. Como você se sentiu vendo ela? Senti pena. Mas também senti paz. Paz? Sim. Paz de saber que tomei as decisões certas. Se eu tivesse perdoado na época, se tivesse tentado reconstruir o casamento, provavelmente estaria vivendo numa mentira até hoje. Você nunca se pergunta e se? E se o quê? E se você tivesse tentado reconquistar ela? E se tivesse lutado pelo casamento? Irene, não se luta por um casamento sozinho. E eu descobri que estava sozinho naquele casamento há muito tempo. Fez uma pausa, organizando os pensamentos. Além do mais, se eu tivesse perdoado na época, Helena teria aprendido que podia me trair sem consequências reais. Provavelmente repetiria o comportamento. E agora ela aprendeu a lição. Aprendeu que ações têm consequências. Se isso mudou o caráter dela, ou apenas a obrigou a ser mais cuidadosa, não sei. Mas não é mais meu problema. Era verdade. Durante 40 anos, os problemas da Helena eram meus problemas também. Agora ela tinha que resolver suas próprias questões. Ricardo, você acha que sua vingança funcionou? Funcionou perfeitamente, Irene. Como você define sucesso numa vingança? Sucesso numa vingança é quando você consegue seguir em frente sem carregar raiva ou ressentimento. É quando as pessoas que te machucaram enfrentam consequências proporcionais ao que fizeram. E é quando sua vida fica melhor do que era antes. Olhei pela janela, vendo as luzes da cidade se acenderem no final da tarde. Minha vida hoje é infinitamente melhor do que era há 3 anos. Tenho uma companheira que me respeita, relacionamentos familiares mais honestos, paz de espírito e segurança financeira.
e Helena e Marcos estão enfrentando as consequências das escolhas que fizeram, nem mais, nem menos do que merecem. Hoje, 5 anos após descobrir a traição, posso dizer que minha vingança foi um sucesso completo. Não apenas porque Helena e Marcos pagaram pelo que fizeram, mas principalmente porque eu consegui reconstruir minha vida de forma melhor e mais autêntica. Helena continua trabalhando como cozinheira, mora sozinha num apartamento pequeno, mantém contato limitado com os filhos. Nunca mais tentou se relacionar seriamente com ninguém. Aos 65 anos, parece ter aceito que sua vida será simples e solitária. Marcos nunca voltou para Ribeirão Preto. Soube por terceiros que se casou com uma mulher mais velha no interior de Minas, uma viúva que tinha uma pequena pensão. É um casamento de conveniência de ambos os lados. Eu e Irene nos casamos no civil ano passado. Foi uma cerimônia simples, só família próxima. Meus filhos adoraram a madrasta. Meus netos a consideram vovó. Construímos uma vida tranquila, baseada em companheirismo e respeito mútuo. A diferença entre meu primeiro casamento e este segundo relacionamento é gritante. Com Helena, eu sempre sentia que estava dando mais do que recebia. Com Irene, existe equilíbrio. Nenhum de nós é dependente do outro, mas escolhemos estar juntos. Ricardo, Irene me disse outro dia, você ensinou uma coisa importante para mim. O que foi? Que amor não é sinônimo de submissão. Que podemos amar alguém profundamente e ainda assim nos proteger. É uma lição que levei 40 anos para aprender, mas que valeu a pena. Às vezes, quando estou na varanda da minha casa, tomando café com Irene ao meu lado, olhando o jardim que agora ela cuida com tanto carinho, penso em como a vida pode mudar drasticamente. Há 5 anos, eu era um homem traído, humilhado, prestes a ser roubado pela própria esposa. Hoje sou um homem respeitado, com uma nova família que me ama de verdade, financeiramente seguro e emocionalmente em paz. A vingança não foi apenas punir quem me traiu. A vingança foi provar que eu podia viver melhor sem pessoas falsas ao meu lado. E se você está me ouvindo e passou por algo parecido, lembre-se. Às vezes, a melhor vingança é simplesmente viver bem. Mas às vezes, quando a traição é muito grande, é preciso ser mais ativo na aplicação das consequências. O importante é nunca agir por emoção. Planeje, execute com inteligência e siga em frente sem olhar para trás. Essa foi minha história. Uma história de traição, vingança e reconstrução. Uma história que prova que nunca é tarde para começar de novo, desde que você tenha coragem de enfrentar a verdade e agir de acordo com ela. Se essa história tocou seu coração, deixe um like para alegrar este velho de 67 anos. Se inscreva no canal para não perder minhas próximas histórias. E me conta nos comentários. De onde você está assistindo e já passou por alguma situação parecida? Um forte abraço e até a próxima história.